Agora a gente vai conversar sobre uma coisa que todos nós passamos em todo tipo de relacionamento. É importante ter jogo de cintura, seja no trabalho, entre amigos ou em família. E para os casais encontrar este equilíbrio pode ser a chave para um relacionamento tranquilo. Por isso nós convidamos o psicanalista e escritor René Dentes para conversar com a gente sobre o assunto. Bom dia, René, tudo bem? Bom dia, Maninha. Tudo bem? Prazer estar aqui, viu, com vocês. Para nós também é um prazer e uma alegria. René, você trabalha muito sobre as 5 linguagens do amor. Quais são as 5 linguagens do amor? Bom, esse, na verdade, Maninha, é um conceito, assim, bem amplo, né? Depende muito da concepção. Mas, em geral, você tem linguagens como a linguagem corporal, a linguagem afetiva, a linguagem racional, a linguagem espiritual. E a gente poderia falar também numa linguagem até inconsciente, né? Então, você tem uma pluralidade de linguagens falando do amor, que é um tema tão complexo, né? Ao mesmo tempo tão simples, né? Daí a singularidade desse tema. Em tempos de pandemia, né, os casais precisam buscar um equilíbrio. O que você tem visto nesse período, desses 8, 9 meses que a gente tem vivido nos casais, e o que você acha que está faltando? Principal. Olha, eu vejo que as pessoas hoje, elas estão realmente muito aceleradas, né? Eu costumo dizer que o mundo pré-pandemia era um mundo já complexo. As pessoas tinham muita depressão, muita situação assim que não sabiam lidar com os outros, né? Então, tudo isso, ele se intensificou agora, né? E também nos relacionamentos entre casais, você tem situações que eram difíceis antes e que agora, é lógico, piora. Por quê? Imagina você vivendo com a pessoa o tempo todo, colocou uma lente de aumento. É mais difícil. Eu escutava muito na clínica psicanalítica, né? Eu como psicanalista, as pessoas dizendo assim, olha, eu consigo viver com o meu parceiro porque eu tenho o meu trabalho, então eu consigo ter um afago ali no trabalho, com os amigos e tal. Mas agora, a pessoa em home office, lógico, a relação, o contato é muito maior, né, diariamente, assim. Então, isso se intensifica e as emoções estão mais fluidas, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais afetadas, elas veem situações, por exemplo, no dia a dia, nas redes sociais, nas conexões que elas têm, e aí elas se afetam mais. E isso está passando também para os casais, né? Então, eu vejo assim, hoje nós estamos com processos acelerados, paradoxalmente, né? Porque parecia que tudo ia ficar mais tranquilo e tal, mas não. Em relação ao humano, não. Nós estamos ainda trabalhando, nós estamos ainda convivendo, só que em ambientes reclusos, né? Ouvindo você falar isso, você acha que a gente vive hoje nesse mundo líquido, a informação é líquida, essa nomenclatura líquida, é tudo novo, tudo muito rápido, as pessoas olham uma foto, leem a notícia, mas não leem o texto incompleto e ninguém se informa direito, tudo é muito rápido. Você atribui essa vida desse momento líquido, as pessoas estão trazendo isso para dentro de casa e por isso as famílias estão adoecidas? Sim, eu vejo que hoje nós estamos em conexões de afetos. As pessoas, elas acham que o fato de não estar vendo televisão ou não estar conversando com alguém, elas estão isentas de afetações. Elas acham que, por exemplo, numa tarde que você vai lá, passa o seu feed no Instagram, nas redes sociais, aquilo ali é um ato inocente, mas não é. Muitas vezes você vê pessoas ali que estão em dificuldade, ou às vezes pessoas que estão muito bem e você se acha assim, eu não estou tão bem assim, aí você fica achando que você é péssimo. E não é. Na verdade, muito disso é fake, é falso. Ou também pode não ser falso, mas não é o nosso desejo. Eu costumo dizer que o desejo humano ele é singular. A gente não tem que comparar, trazer o outro para o nosso desejo, né? Então, eu vejo que as pessoas elas estão caindo muito nessa armadilha. Elas acabam achando que o desejo do outro, que elas veem externamente, redes sociais, os amigos,
na televisão, em outros lugares, é o desejo delas, né? E em relação aos casais, eu acho que também isso afeta, porque muitas vezes as pessoas me falam assim na clínica, olha, o meu marido, a minha esposa, ela não é como aquele casal ali amigo. Olha, mas não tem que ser mesmo? Cada um é um. Né? Nós temos singularidades, ainda bem que é assim, né? A riqueza humana é essa. É verdade. E interessante você falando de comparação, porque toda vez que a gente se compara, a gente se coloca por baixo. Exato. A gente nunca se compara e coloca por cima. Exatamente. Muito raro, pode até que aconteça, mas eu acho que quando a gente se compara, a gente se coloca por baixo. E nessa comparação, você acha também que está faltando a conversação, a oratória e a escutatória dentro de casa? Sim. Então, Moninha, eu acho que, sobretudo, essa última dimensão, eu acho que a escuta é fundamental, as pessoas não estão escutando, né? As pessoas, elas estão tão aceleradas que elas escutam uma frase rápida e já falam, já acham que entenderam, né? E entre os casais também está assim. Muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, mas minha esposa ou meu esposo não me escutam. Né? Ele não deixa eu falar, já acha que eu tenho uma patologia X ou Y, já acha, me enquadra dentro de uma situação que não é a minha. Então isso prejudica demais, as pessoas têm que parar e escutar realmente o outro. Não é fácil. Escutar o outro é você aguardar até o último momento, suspender o seu juízo, né? A sua concepção sobre o outro e deixar o outro se expressar. Isso não é fácil, mas é muito importante que os casais façam isso cada vez mais hoje. A gente conversava antes, então quando a gente fala do escutar, me veio aqui o seu livro. Você escreveu um livro com Dom Vicente sobre perdão. Qual é o título do livro? O livro chama Horizontes de Perdão. São 13 autores de 11 países que falam sobre o perdão na sua realidade social, na sua realidade de país, né? Então, é um livro assim, que ficou realmente muito rico. Dom Vicente aborda o tema de Brumadinho, processo de perdão e reconciliação em Brumadinho. Eu falo sobre Bento Rodrigues, porque eu atendi núcleos familiares, né, lá em Mariana, e tem vários autores que abordam esse tema. A capa do livro está no ar para os nossos telespectadores participarem e no final a gente fala onde pode adquirir, mas a importância do perdão. Então, quando fala, né, em catástrofes tão grandes, de Brumadinho, de Mariana, de Bento Rodrigues, trazer isso para dentro do lar, para dentro de casa. Sim, a importância do perdão, Renê, entre casal, entre pai e filho e entre se perdoar, porque às vezes os pais erram, a gente erra com os filhos e falo isso como mãe, e a gente às vezes não se perdoa. A importância do auto-perdão. Exato, Maninha. Olha, e eu chamo atenção até para o Papa Francisco, na última encíclica, né? Fratelli Tutti, e ele fala tanto dessa importância do perdão e da reconciliação, como uma dimensão humana e divina ao mesmo tempo, né? Eu vejo que as pessoas se cobram muito. Na questão, por exemplo, da função materna, né? Hoje, eu escuto também muitas mães dizendo, mas eu não sou boa mãe, o meu filho reclama, eu não consigo ter tempo. Olha, você não tem que ser perfeita. A gente não tem que se comparar e nem colocar assim num patamar muito elevado. Nós somos humanos e somos vulneráveis por conta disso, né? Então, as pessoas têm que entender que elas podem sim se perdoar. Entre os casais, entre as pessoas, também o perdão é uma dimensão assim restauradora. As pessoas podem entender e precisam entender que o outro, ele pode ser diferente. Todos nós temos várias versões. E quando a gente não perdoa, a gente tem aquele sentimento de vingança, a gente fixa o outro numa atitude dele, a gente esquece que esse outro pode ser muito diferente. Olha quantas pessoas mudaram a sua perspectiva de vida e transformaram a humanidade. Eu dou um exemplo no cristianismo, que o cristianismo não teria a história tão bela, tão profunda, sem esse exemplo, que foi o apóstolo Paulo. Por exemplo, né? Ele mudou, teve oportunidade e construiu o cristianismo, ajudou a construir o cristianismo pelo mundo, né? Verdade. Apostolicamente. Então, eu vejo que isso assim, a gente tem que apostar no humano. E apostar no humano é entender que o ser humano é vulnerável. Nós podemos errar, mas podemos também perdoar. Essa é uma dimensão belíssima. Perdoar, voltar atrás e começar de novo. Exatamente. Deus nos dá uma página todo dia em branco para começar. Exatamente. E quando fala da culpa da mãe, eu falo, a mulher já vem com culpa de Eva, né? Eva exato. deu fruto para Adão e lá vamos caminhando. E quando nasce um filho,
nasce junto com o filho, vem a culpa para a mãe, Exato. toma aqui. Então, assim, o filho vai mal na escola, a culpa é da mãe. Exato. Se o filho vai para as drogas, a culpa é da mãe. Se o filho é bebezinho, emagreceu, a mãe já tem culpa. Como trabalhar isso nas casas com as mulheres e até com os homens? Porque os homens ficam numa situação Sim, muito fácil. sim, sim. A culpa é sua, a culpa é sua. É. Olha, Moni, eu costumo dizer o seguinte, hoje eu não concebo essa questão de falar, por exemplo, o homem tem que colocar a culpa na mulher. Não, o homem tem que participar da mesma forma, né? Nós estamos no século XXI, então tem que participar da educação dos filhos, de tudo que a mulher participa, né? Não tem mais como pensar que existe um papel de um, um papel de outro, né? Mas, sobretudo, eu penso que essa culpa tem que diminuir, porque eu vejo que é muito bonito quando um filho fala assim, por exemplo, olha, a minha mãe tem uma profissão, minha mãe tem um ideal de vida, minha mãe tem ideias que eu quero seguir. Isso é muito bonito. Isso vai fazer um efeito na vida daquele filho para as próximas décadas, entende? Então, se a mãe não tem o tempo todo, não é um problema isso. A gente tem que qualificar o tempo, aproveitar o tempo, né? E não tentar suprir ou compensar a falta de tempo. Mas eu acho que o que mais atrapalha, eu falo isso como psicanalista, diariamente escutando pessoas, é a culpa. A culpa, ela trava o processo. A gente acha que não tem que ter abordagem com o filho, ou tem que dar muito presente, ou tem que ser muito rigoroso por causa da culpa. A culpa é como se fosse assim, um véu que não deixa a gente ver a realidade. Entende? Então tem que desconstruir essa culpa. Em tempos de se falando tanto em empatia, uma palavra tinha sido esquecida, voltou à tona agora, empatia. Você acha que esses tempos modernos está se usando a empatia de forma correta? Olha, em parte sim, em parte não. Eu vejo que agora, por exemplo, na pandemia, nós vimos aí exemplos de empatia, de solidariedade, né? De amor ao próximo, gestos muito belos, né? Mas eu vejo que ainda não. E justamente por aquilo que a gente falava antes, as pessoas elas julgam muito o outro, né? E para a gente ter empatia, para a gente ter essa troca com o outro, a gente tem que deixar o outro falar, deixar o outro ser ele mesmo, né? E não pré-julgar, pré-conceber. Então eu vejo que existe um lado de empatia hoje, mas por outro lado ainda estamos engatinhando nisso. Outro desafio para os casais, Renê, às vezes os parceiros, muitas vezes o homem procura uma mulher que pareça com a mãe dele, no jeito de fazer as coisas, na forma de cozinhar, encontrou casa. E a mulher, por sua vez, incorpora esse papel de mãe do marido. Isso também atrapalha o relacionamento. Isso atrapalha muito. Isso atrapalha muito, Moninha. Eu vejo que, no fundo, as pessoas precisam se libertar. Quando você assumir um relacionamento, né, um projeto de vida, dois, você tem que entender que ali há uma nova família. E você precisa trabalhar questões, até inconscientemente, que ficaram te aprisionando do passado, né? A família é algo fundamental. Lógico, dali nós nos constituímos enquanto personalidade, mas também pode nos trazer muitos aprisionamentos. A gente tem que ter consciência disso, porque é possível elaborar essas questões inconscientes e nos libertar, né? Então, passar esses problemas para a família que você está constituindo é um grande problema e eu diria, assim, sem sombra de dúvida, é o maior problema que os casais enfrentam. E quanto criar expectativa. Então, eu crio uma expectativa e eu espero que você corresponda à minha expectativa. Então, você tem que agir naquilo que eu estou esperando. Isso também acontece muito? Acontece, é um grande problema. Eu vejo que as pessoas têm que entender que o parceiro, o marido, a mulher, os filhos, eles são todos seres humanos vulneráveis que erram, né? E que você não tem que idealizar. A gente tem que colocar o nosso afeto numa realidade, no real. Esse é o trabalho até muito da psicanálise, né? De trazer o real. Porque nós, às vezes, somos pegos, caímos na armadilha do ideal. Achamos que o parceiro, que o nosso cônjuge é uma pessoa perfeita, ideal, que ele não falha, que ele não erra, que ele não é vulnerável. E não, todos somos vulneráveis, né? Todos somos vulneráveis. Então, quando eu sento com você para conversar sobre família e quero colocar para os nossos telespectadores dicas para ter uma família, não de maionese, de manteiga, mas uma família que erra, mas que procura viver em paz, bem. Você colocaria escutar, né, ouvir, Sim.
perdoar. Sim. O que mais você colocaria? Eu colocaria, assim, tentar compreender o outro na sua integralidade. Ter misericórdia. Ter misericórdia, dar liberdade. Nós não precisamos aprisionar o outro. É muito importante que os casais entendam isso, que os casais percebam que o outro, ele tem uma trajetória de vida, ele tem projetos de vida que devem continuar, né? Eu costumo dizer que você está no matrimônio, agora a sua vida não mudou de rumo. Pode continuar o seu projeto de vida, os seus ideais, porque senão, mais tarde, essa pessoa que mudou ou foi forçada a mudar vai cobrar esse preço, né? Isso é muito ruim, você aprisionar os sujeitos, né, dentro de alguma estrutura. Então é preciso dar liberdade ao outro. E o outro também precisa saber lidar com essa liberdade, né? Verdade. Eu vejo que esses elementos aí, perdoar, escutar, né? E sempre retornar se colocar no lugar do outro, ter uma tolerância ao outro, né? Entender, sobretudo, que somos vulneráveis. Isso tudo aí está nos ingredientes para um sucesso familiar. E saber que nós erramos também, né? Exatamente. Ter misericórdia com o outro. Exatamente. Se a pessoa quiser adquirir seu livro com Dom Vicente ou os outros livros, como que ela faz? Queria que você deixasse suas redes sociais, como que te encontra? Sim, sim. Então, eu estou no Instagram, no Facebook, René Dentes, lá no Facebook, no Instagram, Dentes René. E o livro, Horizonte de Perdão, ele pode ser adquirido pelo telefone. Pelo WhatsApp, 991849384. Lá a gente dá as instruções para adquirir o livro. Joia. Repete o número para mim, por favor. 991849384. René, de tudo que a gente falou, você acrescentaria alguma coisa que você acha importante os nossos telespectadores ouvirem? Bom, sim, Moninha, eu vejo que, olha, nós estamos num momento ainda da pandemia, e os casos aumentando, um momento difícil, mas a gente não pode perder a esperança, né? A gente tem que pensar que a humanidade sempre pode ser melhor. A gente não tem que ser pessimista, achar que o ser humano não tem jeito, que a política não tem jeito, que a sociedade não tem jeito. Não, nós podemos sempre fazer do limão a limonada, né? Podemos tirar lições e aprendermos a sermos melhores, né? É essa grande lição que o ser humano ele tem que sempre seguir, né? E o cristianismo deixou isso pra gente, essa herança tão bonita, né? De acreditar, ter a esperança na humanidade, né? Que bom, René. Muito obrigada. Deus abençoe seus atendimentos, seu cuidado com as pessoas, principalmente com as famílias que são tão preciosas para Deus, né? Eu que agradeço, viu? Foi um prazer enorme. Prazer, obrigada. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho. Não saia daí.